Durante o mês de outubro temos apresentado uma rubrica Gente Memória com o Mátio Correia. Hoje o Mátio tem mais um segmento. Gente Memória. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Gente Memória em Gente da Nossa. Hoje vamos continuar a recordar algumas personalidades que passaram pelo programa Gente da Nossa e que deixaram o seu marco histórico neste mundo. Hoje vamos falar do Dr. Manuel Luciano de Silva, que nasceu a 5 de setembro de 1926, natural de Aveiro, Portugal. Emigrou em 1946 para a cidade de Nova Iorque com a sua esposa. Viveu em Fall River, Massachusetts, colaborou com vários artigos para jornais e rúbricas de rádio. Foi o apresentador do programa televisivo Os Portugueses. Foi um médico de grande prestígio formado pela Universidade de Coimbra. Escreveu muitos artigos sobre a história e medicina. Publicou o livro A Pedra de Dayton e um sobre Cristóvão Colón, ou Christopher Columbus. Foi um médico, historiador, líder cívico e étnico que não cansou de prestigiar o povo lusíada em terras da América. Hoje vamos recordar Dr. Manuel Luciano da Silva, apresentando uma conversa que teve com Anel e Pedro aqui nos estúdios de Gente Nossa. Vamos recordar Dr. Manuel Luciano da Silva em Gente Memória. Mas no dia 2 de dezembro de 1918, quando ele estava no laboratório a fazer fotografia, ele viu a data de 1511. E com aquela data de 1511, começou a procurar na história do mundo quem é que podia ter vindo para a Nova Inglaterra à volta desta data. Foi logo imediatamente para os países escandinavos? Não. Foi para os países centrais, a França, a Alemanha, a Inglaterra? Não. E finalmente chegou a Portugal. E veio então a verificar que existem em Portugal, na Torre do Tombo, cartas reais a dizer que Miguel Couto Real saiu de Lisboa no dia 10 de maio para a América do Norte à procura do irmão Gaspar Couto Real, que tinha saído no ano anterior numa segunda viagem e nunca mais voltaram a Portugal, nem Gaspar nem Miguel. Com esta informação, o professor Edmundo Labar começou a rever novamente todos os desenhos, todos os decalques, todas as fotografias que foram feitas a preto e branco. Naquele tempo não havia ainda a fotografia colorida, e começou a ver tudo pela perspectiva, pela conexão portuguesa, pela perspectiva portuguesa. E então veio a descobrir o quê? Já tinha descoberto a data de 1511, veio a descobrir 7 letras do nome de Miguel Couto Real no centro da pedra. E veio a descobrir o escudo português, um triângulo dentro de outro triângulo. Não se descobriu mais nada. Claro que esta notícia foi espalhada em todos os jornais pelo mundo. O meu professor, João Santos, em Oliveira das Meias, quando eu estava no liceu, foi ele que me alertou. Lá na América tem uma pedra que tem o nome de Miguel Couto Real, tu vais lá ver, eu quero fotografias dessa pedra. E eu fiz isso. Tive a felicidade de tirar fotografias e levá-las para o meu professor. Bom, em 1952, o professor José Dama Fragoso veio a descobrir que existem, gravadas na pedra de Dayton, 3 cruzes da Ordem de Cristo e o escudo português em forma de um U, com as esquinas de Portugal. E em 1960 eu descobri a 4ª cruz. Quer dizer, qual é o significado histórico da pedra de Dayton para a história do mundo, para os portugueses atuais e para as gerações futuras? Qual é? É exatamente o significado de que os portugueses navegadores foram os primeiros que vieram para a Nova Inglaterra. E é curioso que se ele veio em 1502 e as inscrições gravadas na pedra são de 1511, ele viveu 9 anos, com 50 marinheiros. O que é que o Miguel Couto Real e esses marinheiros fizeram durante o período de 9 anos? Misturaram-se com as Índias. Absolutamente. E agora a minha mulher e eu fomos analisar os livros escritos sobre a história dos índios, livros sobre os dicionários da língua dos Wampanoag indianos, dos Algonquinas, que ainda chegam cá acima. Algonquinas, imagine. Algonquinas das esquinas de Portugal. Uau. E agora nós fomos encontrar 64 palavras, nomes de rios, de montanhas, nomes de chefe índios, que são palavras portuguesas e que toda a gente julgava que são palavras de índias americanas. Está a perceber? Portanto, isso prova que realmente
Não só os navegadores, o Gaspar e o Miguel foram, com os seus marinheiros, foram os primeiros que vieram para a Nova Inglaterra, mas foram os primeiros colonizadores. Dr. Manuel Luciano da Silva faleceu em Bristol, Estados Unidos, esta semana, dia 22 de outubro. À família metade, gente da nossa, desejo os melhores bênçãos à família e paz à sua alma. Dr. Manuel Luciano da Silva. Tenho aqui algumas das suas obras que publicou, Os Pioneiros Portugueses e a Pedra de Dayton. E também Cristóvão Colón, ou Christopher Columbus, era português. Muito interessante essas obras, entre muitas obras que ele também publicou e escreveu. E, gente, memória termina por aqui, recordando este senhor, Dr. Manuel Luciano da Silva. Para a semana haverá mais uma edição de Gente de Memória. Conto com a sua companhia. Da minha parte, um grande abraço e até para a semana. Gente Memória. Muito obrigada, Matthew, pela esta rubrica de Gente Memória, esta lembrança da pessoa que era e foi o Dr. Manuel Luciano da Silva, de qual eu tive a grande honra de o conhecer pessoalmente. Esta entrevista foi gravada aqui no nosso estúdio em 1999. Também tivemos com ele no seu museu da Dayton Rock, da Pedra de Dayton, e então, várias outras vezes tivemos a oportunidade de conversar com ele. O professor Dr. Manuel Luciano da Silva faleceu esta semana nos Estados Unidos. Ele foi um grande escritor, médico, historiador. Foi ele que descobriu também o facto de estar registado no Vaticano que o Christopher Colombo era português, e depois até resultou neste livro de Christopher Colombo ser português. Também um filme de Manuel de Oliveira sobre a vida do Sr. Doutor e da sua esposa, sobre a sua vida como escritores, como historiadores, também muito interessante. Vários papéis, foram escritos por ele, e deixa realmente uma grande vaga na nossa vida histórica. Sempre lutou para que a história de Portugal fosse bem escrita no mundo, e sempre na defesa de todos os portugueses. Vamos sentir muita falta dele. O professor faleceu no dia 24, com a idade de 86 anos. Vamos agora ter os últimos bons conselhos dos nossos patrocinadores.